Rafael Santos Borré. Que prato cheio para um comentário aqui. Que analisar Borré neste momento, tu transpassa por várias camadas de análise. É muito rico falar sobre Borré, porque explica muita coisa sobre o Borré, que seria a primeira intenção, mas explica muita coisa sobre o Inter. Explica muita coisa sobre o Inter. Quanto tempo que a gente estabeleceu esperanças em relação a esse jogador pelo montante, pelo que significava a sua contratação. Muitos esquecem da nossa catarse quando nós contratamos o Borré. Lá no começo de 2024, né? 7 milhões de euros, a compra mais cara da história do Inter. Salário de 2 milhões de reais, uma loucura do Inter que foi no time dele, no time que ele estava emprestado, foi uma celeuma e o Borré veio. O Borré que o Grêmio já tinha querido antes, tinha oferecido uma banana, não conseguiu, o Borré que o River estava tentando trazer de volta da Europa e o Inter trouxe esse jogador. Ali quando o Inter recebeu aquele montante de 100 milhões de euros na Liga Forte e o Barcelos torrou com o Borré também. E aí veio o Borré. O Borré faz um 2024 de bons momentos, até Grenal nós ganhamos com ele, mas convenhamos, não foi assim, oh meu Deus, o Borré, não. E 2025 foi uma merda. O ano passado do Borré foi terrível. Borré centroavante fazendo migalhas de gols durante o ano inteiro, nos deixando na mão. E aí vem aquela coisa. A gente sabe como é que funciona o futebol. Vem aquela coisa, os torcedores começam com. Isso é um bagre, isso é um perna de pau. Coloca qualquer um, traz o Damião de volta e põe no lugar dele. Até isso eu ouvi. Então foram várias coisas nesse sentido. Traz o alemão de volta. Várias coisas nesse sentido. Eu confesso para vocês que eu já estava no processo de desistência do Borré. Porque a gente também não é trouxa. Mas eu sempre disse para vocês: o Borré não é um mau jogador. O Borré é um ótimo atacante. Que, por algum motivo, no Internacional está muito mal. O Borré é um ótimo atacante. Não caiam nessa de estabelecer que a culpa é dele pelo que ele fez em 2025 no Internacional. 2025 e, em geral, na gestão Barcelos, o Inter é um sarcófago de bons jogadores. Um sarcófago de bons jogadores. Tu traz bons jogadores para cá, eles entram no guarda-chuva da mediocridade, da normalização da derrota e da falta de cobrança e se largam e se tornam jogadores ruins, como o Valência, como o Alário, o Robert Renan. Você sabia que o Robert Renan hoje é um dos melhores zagueiros do Brasil? Você sabia que quando ele veio para o Internacional a gente dizia esse zagueiro é muito técnico, uma das grandes promessas e tal. O que aconteceu no Inter? Afundou, cagou para tudo, deu cavadinha em decisão, deu risada do Inter. Porque aqui no Inter é assim. Porque aqui no Inter é assim. Bom, mas começou uma nova temporada. Começou uma nova temporada. Em que a gente desfocou do Borré no que diz respeito a depositar as nossas principais esperanças. Eu repito, esse é o ano que a gente começou pedindo que o Borré rescindisse o contrato. Essa é a verdade. A gente começou esse ano pedindo para rescindir o contrato do Borré. Mas também a gente virou esse ano com algumas coisas que eu considero importantes. O Abel Braga, quando chegou no Inter, talvez o Borré tenha sido o jogador que ele mais falou que acredita. E ontem o Abel Braga deu um beijo no Borré depois do jogo. Quando o Pesolano chegou no Inter, ele falou que o Borré é um dos jogadores que ele mais acredita. Quando o Ramon Dias chegou no Inter, ele disse que o Borré é um dos jogadores que ele mais acredita. Porque esses caras já viram o Borré. Por esses caras entendem de futebol e sabem o que o Borré joga, quais são as características do jogador e tal. Mas nós começamos o ano desistentes. Nós, torcedores. Lá no Inter, não. Lá no Inter apostam todas as fichas nele. Também começamos o ano acreditando que o Borré não deva ser um jogador referencial de área, jogando mais pelos lados do campo e tal. Embora ontem ele tenha sido mais referencial de área. Ontem nós vimos o que é o Borré. Ontem nós vimos o que é o Borré. Ontem tem algumas coisas fundamentais para analisar o que é o Borré. Ah, Baldasso, mas o adversário era muito fraco e tal, velho.
No ano passado, o Borré não estava fazendo nem contra os adversários mais fracos. E contra os adversários mais fracos, tu tem que cumprir a tua obrigação. E o Borré ontem cumpriu mais do que obrigação. Basta ver o seguinte: o Borré entrou em campo, 3 minutos depois ele fez um gol. Como é que foi esse gol? Isso independe de ser adversário fraco ou forte. O gol do Borré, o primeiro gol do Borré, eu não sei se vocês prestaram atenção. O primeiro gol do Borré, que o Aguirre vai à linha de fundo e cruza rasteiro, o Borré não só se antecipa ao zagueiro, como faz um gol de costas para o gol. Isso é centroavante. Isso é gol de centroavante. Se antecipa de costas para o gol, consegue desviar para fazer o gol. Aí ele faz o segundo gol e depois ele dá uma assistência maravilhosa, numa espécie do pivô, de costas para o gol, que também é uma coisa do atacante de qualidade. De costas para o gol, ele dá um tapinha lindo para o guri, para o Alex fazer um gol maravilhoso como fez. Olha que coisa louca que nós tivemos do Borré ontem. Disparadamente o melhor jogador em campo, fazendo total diferença nos poucos minutos que ficou em campo no segundo tempo. Ele fez 2 gols e deu uma assistência. Jogador absolutamente decisivo. Que ele é. Porra, ele é isso, cara. Ele é isso, cara. Sabe, o 2026 do Internacional, tomara, e eu espero isso, embora a gente esteja falando de falta de qualidade do grupo, que tem que contratar e tal, e eu sigo achando isso, que essa seja a única discussão na hora de analisar o desempenho. Que, pelo amor de Deus, eu não tenha mais que falar em lado anímico, em time bunda mole, time sem vontade, né? Que a gente possa analisar só isso. Porque o 2026, ele é da recuperação de alguns jogadores. Tem vários jogadores no Internacional que renderam muito pouco em 2025 e a gente sabe que podem render. O próprio Alan Patrick, o Thiago Maia, tem vários jogadores do Inter. Vários. O Tabata, que até foi mal ontem. Jogadores que são muito melhores do que foram em 2025. E o Borré é o principal caso. O Borré em 2025, quem olhou de fora, realmente achou que ele era um perna de pau. Quem não conhece o histórico do Borré, achou que ele era um centroavante fraco. E ele não é. Então que o 2026 seja da recuperação do Borré, porque um time focado dentro de campo, um time trabalhando como foi ontem, com um leque tático, com alternativas, com o Pesolano já botando em campo um time bem legal, com uma garra do caramba, puxado pelos guris que são tudo louco, bons jogadores e tudo louco, que as coisas possam acontecer com mais naturalidade. Eu voltei a acreditar no Borré. Eu também era um de vocês que estava pedindo a rescisão de contrato do Borré. Mas ontem eu vi o velho Borré de volta. Aquele Borré do River decisivo, aquele Borré da primeira temporada no futebol europeu. Aquele Borré que todo mundo queria quando veio para o Internacional. Todo mundo queria. E ele veio para cá. Esse jogador, ele pode sim fazer a diferença. Basta ver ontem. Não estou dizendo que ele vai fazer 2 gols e dar uma assistência em todos os jogos, mas ele pode ser decisivo. Eu já ganhei Grenal com o gol do Borré. Já ganhei Grenal com o gol do Borré. Então, eu tenho focado a minha análise de ontem muito nos guris, mas esse ponto aí, relacionado ao Borré, ele foi um dos mais importantes. Foi um dos mais importantes. Será que eu tenho de volta o Borré que eu nunca tive? Como diria o Neymar, saudade do que a gente nunca viveu? Eu estava com saudade do que eu nunca vivi com o Borré e talvez eu possa começar a viver, de um jogador decisivo, apresentando o melhor do seu futebol, o melhor do seu potencial, que é aquilo que nós vimos ontem lá no Zequinha.